No. Isso. Ok, got it. Vamos lá. Bom, Alberto, primeiro, se você quiser falar um pouquinho aí, antes da gente começar a entrevista. Desculpa o atraso aí, reunião atrás de reunião. Acabei chegando 2 minutos atrasados aí, mas hoje temos um grupo pequeno, o que é bacana. Então fique bem confortável para. Eu acho que se você está aqui, você tem algum interesse em crescer a tua carreira internacional ou saber como crescer uma carreira internacional. E o meu objetivo aqui é nada mais, nada menos do que criar um ambiente confortável para você fazer perguntas. Não existe pergunta errada ou certa, então fique bem à vontade. Renan, fico bem feliz de estar aqui pelas nossas conversas recentes. Então, estamos junto. E a ideia é compartilhar um pouco da trajetória, da minha carreira, sair, né? Eu acho que, Luana, acho que vai ser um bate-papo aí, né? Uhum. Mas a ideia é estar, talvez, dando algumas inspirações, algumas respostas. Você pode ficar à vontade de perguntar desde a parte jurídica de como que faz para conseguir um visto nos Estados Unidos, até como que tecnologias você tem que aprender, ou até mesmo, enfim, não existe limite em perguntas, mas a ideia é esse bate-papo bem aberto. E tô à disposição durante esse call. Geralmente que eu falo geralmente as conversas que eu falo é sempre em inglês, e eu acho que hoje a ideia é falar o português bem claro aí. Então, vamos que vamos. Era isso. Boa, boa. Hoje, então, você vai matar a saudade do português. E falei isso, e a Siri aqui começou a abrir aqui, já rodando a coisinha ali. O que está Ela também, acontecendo? ela quer aprender outra língua. Bom, gente, vamos lá, então. Me apresentando mais uma vez para quem chegou depois, tá? Eu sou a Luane, cuido do Talent Marketing da UbiMinds, e hoje eu estou aqui com o Alberto Silveira, que é Head de Engenharia da Lawnstarter e também autor do livro sobre... Qual é o nome do seu livro, Alberto? Fala em inglês aí para ficar bonito. Se eu lembro direito, é Building and Managing High Performance Distributed Teams. E a palavra distributed, para aqueles que eu não tive a oportunidade, a ideia do livro é sempre falar como criar times de alta performance. Sempre foi a minha ideia. Como o livro foi lançado durante a pandemia, e foi o meu primeiro livro, a editora sugeriu botar o distributed, né? E aí teve toda uma mudança em todo o roteiro e tal, mas fica aí para quem nunca escutou essa parte aí. A ideia é que o livro é para criar times de alta performance. Não interessa se é distributed ou não, mas é fun fact para aqueles que falam português. Inclusive, a gente vai chegar lá hoje, né, na conversa, mas vamos entender melhor o que que é esse conceito de distributed, por que que a gente não fala remoto, né, e sim equipes distribuídas e qual que é essa diferença. Então, vamos lá. Primeiro, fala pra gente quem é o Alberto? Pô, boa pergunta. Ah, ah, bom, várias pessoas aqui eu conheço já fazem muitos anos, e eu nascido aí no Brasil, com uma vivência de morar em vários lugares, e a minha vida profissional praticamente toda aqui nos Estados Unidos. E o Alberto é aquela pessoa que acredita, não desiste nunca. O Acho que brasileiro tá o aí brasileiro ainda. tem isso, né? Não desiste nunca, né? E aprendi bastante no caminho, naturalmente, né? Eu acho que errar não é o problema eu acho que é uma oportunidade sempre para estar aprendendo. E o meu objetivo, né, o que vem me fazer, o que realmente me realiza é estar ajudando
a nova geração ou as pessoas, principalmente aí no Brasil, a conseguirem a, a atingirem, a superarem e até não enfrentar as dificuldades que eu enfrentei para chegar onde eu cheguei. Então, o motivo que eu escrevi um livro, que ainda estou trabalhando na versão em português, existe, acredite ou não, uma briga com direitos e editoras e coisa e tal, mas Imagino. o Alberto é uma pessoa que gosta de ajudar os outros. Sou especialista na área de criar times, de colocar pessoas juntas, falo de tecnologia o quanto quiser que falar. Se quiser escrever código, a gente escreve código, mas se quiser falar o que realmente importa no final das contas para ter uma carreira de sucesso, eu acho que é onde eu consigo contribuir mais. Muito bom, perfeito. Bom, aí o que todo mundo se pergunta, né, Alberto? Já é difícil para a gente ver pessoas brasileiras que ocupam posições, né, assim, de destaque nos Estados Unidos. E quando a gente encontra essas pessoas, a gente sabe que elas têm uma grande história ali por trás, né? Nada é por acaso, sempre tem um caminho ali, várias lutas, vários erros e acertos, como você disse. E aí eu aprendi uma expressão aí recentemente, que quem é de Floripa é manezinho, mas você é de Curitiba, certo? Você não é manezinho. Eu sou um manezinho falso. Entendi. Assim, mas sou de coração, né? Eu fui criado em Tá Floripa, valendo. mas o fun fact é que eu morei em Curitiba até depois comecei a minha carreira profissional em Floripa, mas aonde eu firmei foi em Curitiba depois de adulto já. Olha só. Então Então, conta um pouquinho pra gente, assim, como que, começando uma carreira ali em Floripa, você foi parar na Lawn Starter no Texas? vixe, pergunta longa, hein? Não, a pergunta é boa, vou tentar resumir a Os resposta. milestones, assim. Conta um pouquinho, como que Eu vou você foi parar começar. aí? Eu não sei qual que é o. Tem ali o Olegário, o Renan, que eu conheço já faz tempo, né? Tem o Rogério ali, mas o resto são pessoas que talvez eu não conheça. Então, vou assumir que eu não conheço a audiência aqui, mas tudo começou. Eu, eu, eu queria ter uma carreira sólida. E em Floripa, isso aqui é resumindo, tá? Eu trabalhava consegui um estágio com muito sacrifício, coisa e tal, na EDS. A EDS significa Electronic Data System. Foi uma empresa americana que foi lá para a SC 401 e eles tinham o propósito de contratar estagiários para trabalhar para empresas americanas. E tinha a opção de você trabalhar 8 horas como estagiário, e sabe que vida de estagiário não é fácil, né? E eu Sabemos. tinha que fazer a faculdade, que ficava, tipo, 1 hora e meia para ir e vinda. Enfim, um determinado dia, Luane, o que aconteceu? Chegou lá, bateram na porta, estavam todos os estagiários, né? Parecia assim, aqui já está num ambiente seguro, a gente pode falar, né? Parecia ali todo mundo, aquela galera querendo pegar um emprego. E ali a pessoa, no caso, falou em inglês. We have a call with a customer. E, né, tem uma ligação com um cliente e gostaria who speak English here. Pô, eu tava lá dedicado, 8 horas por dia, né? E eu falava, cara, o que esse cara tá falando, bicho? Eu não entendia nada. Não falavam uma palavra em inglês. Cara, assim, tipo, pegavam uma coisa ali, né, e aí um rapaz, que hoje é um grande amigo meu, que foi até revisor do meu livro, o Alexandre Martins, ele pegou e levantou a mão e falou, Edu. Eu olhei aquele cara ali, nem conhecia, estava 4 horas ali, tinha chegado de visita, foi lá, em menos de uma semana foi contratado já pela empresa para trabalhar numa empresa americana. Aí eu fiquei, peraí, eu tô aqui 8 horas por dia, trabalhando que nem um cavalo, e aí
começou a minha carreira internacional? Eu disse, cara, preciso falar inglês. Mas eu não preciso falar inglês... Eu falo esse trem. E aí, mas não tinha mais tempo na agenda. Já fazia faculdade, já trabalhava 8 horas, já não tinha mais nada, não sobrava mais tempo. Eu disse, cara, então vou estudar esse tal de inglês. E aí eu fazia aos sábados e aos domingos. E aí foi. E, Luane, a primeira dica que eu falo é o seguinte, insegurança na comunicação. O dia que você pegar e falar para você mesmo que você consegue falar e perder a vergonha, e primeiro, o americano ele fala uma língua, né? Assim, quando der muito, ele fala um espanhol quebrado. Pô, a gente está falando uma outra língua. Então, primeira coisa, uma carreira internacional começa perdendo aquela vergonha. Perde a vergonha. Se errar, não tem problema. Sorry, I didn't understand you. Can you say that again? E aí começou a minha carreira. Começou, até eu fiz uma palestra a semana passada em Las Vegas, que contei as 7 entrevistas que eu falei, que eu reprovei em 7 meses. Aí esse meu amigo, o Alexandre Martins, que eu comentei, eu falei assim, cara, me treina para fazer entrevista. Me treina. Você é o cara, bicho. Você passou me treina. E ele me treinou. Ele ficava repetindo o meu currículo. E aí, aonde que você trabalhou? Qual é essa tecnologia? Eu era Java developer na época, nerdão, eu sabia escrever código, assim, na começo de carreira. Mas, cara, eu preciso passar por uma entrevista. E aí ele ficava me repetindo eu falar do meu currículo várias e várias vezes. Aí eu fazia entrevista, reprovado, reprovado, Não. reprovado, reprovado. E assim começou a minha carreira, sendo reprovado 300 vezes, 300 não, 7 vezes só para essa empresa. Mas o impacto foram de 300, né? Porque Cara, tomando murro 7 toda vezes hora, na né? mesma empresa. Tomando murro. Mas eu decorei as perguntas que eles falavam, que eles iam perguntar, eu já sabia a resposta. Então eu ficava imaginando, hoje eu fico imaginando, né? Cara, o que era aquele, né? Aquela pessoa, começo de carreira, eu perguntando, e aí, como que tá o dia? Pois é, eu trabalho em Java, já faz 3 anos. Não é isso que eu tô perguntando, pô. Eu tava decorando tô fazendo. Você pulou o script aqui, Alberto. É. Mas, enfim, resumo da ópera, eu trabalhei, quando eu fui para a IBM, foi no interior de São Paulo, saí de Floripa, fui para o interior de São Paulo, para aqueles que conhecem a Hortolândia, logo do lado de Sim. Campinas. Foi difícil, foi complicado. E aí, logo depois, recebi uma proposta para passar 1 ano na cidade de White Plains, nos Estados Unidos, Olha de um só. projeto. E fui escrevendo Java, foi o que me levou para lá. Cara, mas sim, o meu código, modéstia à parte, para aqueles que trabalham comigo, eu meto o bedelho até hoje, e dou palpite em arquitetura, dou palpite, sou um líder extremamente técnico, mas muito humano também, né? Então, foi assim que começou a minha carreira. Hoje vai fazer próximo de 2 décadas que estou aqui nos Estados Unidos. Já liderei empresas no setor financeiro, no setor de saúde, no setor de educação, que é uma das minhas paixões. E hoje estou na Lone Starter como marketplace e tenho o privilégio de estar trabalhando com pessoas excelentes. E tá no começo e estamos criando um time muito sólido e tá começando a rolar aquela empolgação, cara, vai ser massa. Então, Legal. resumo, é essa bagunça aí que eu tô resumindo do resumo, né? Isso aí a gente precisaria de 3 churrascos para a gente começar na primeira etapa aí. Mas teremos mais conversas ainda, que a gente vai investigar esses detalhes ainda. Mas, então, assim, resumindo, recapitulando um pouco, você não foi parar aí porque você teve uma oportunidade muito específica e nem porque você já tinha alguma situação, né, que te posicionasse já de frente com essas pessoas ali dos Estados Unidos. Foi mais uma questão de
você percebeu uma oportunidade e você se dispôs a aprender o que você não sabia, né? Porque eu fiquei imaginando aquela sala, enfim, tantas pessoas ali, e esse que falou inglês, esse seu amigo, ele se destacou por isso e você pensou, bom, eu não tô igual a ele ainda, mas eu vou ficar, né? Então, Porque eu assim, focava essa muito na visão parte, de eu focava, aprender, né? De buscar o que faltava, né? eu focava muito na parte técnica, o que é super importante, eu não me arrependo, tá? Uhum, Só que para criar uma carreira, seja no Brasil ou seja internacional, eu acho assim, a gente que é da área de tecnologia, não existe mais só pensar. Se eu pudesse passar qualquer mensagem, não existe mais só Brasil ou Estados Unidos ou qualquer outro país da Europa ou da Ásia. A tecnologia ela é global. Você fala linguagem de programação e você fala inglês, você consegue emprego onde você bem entender. Essa que é a realidade, né? uhum. Existe o jeito mais fácil, talvez não tão duradouro, ou existem caminhos um pouco mais sólidos que vão te dar. Eu não acredito em crescimento rápido. Uhum. Ah, também não acredito muito em sorte. Eu acredito que sorte é para aqueles que trabalham pra caramba e aí acontecem as oportunidades. Mas não estamos aqui para falar de superstição, né? Ou achismo, né? Então, eu acho que é uma carreira sólida, Luane. O que tem de fake news, Uhum. essa é a palavra do momento, não? É, com Está certeza. cheio de fake news. Fake news. Uhum. Ah, quem entra no meu time me conhece. Quem está nos times que eu... Não é nem meu, né? Nosso. É, é uma base sólida. É uma base de pessoas que estão procurando um crescimento, não estão, que estão dispostas a errar, que estão dispostas a aprender e que estão dispostas a desafio. Mas não assim, tipo, hoje em dia, né? Hoje o mercado está aí essa loucura caindo. Por quê? Porque existe esse inflacionamento de título, esse inflacionamento de salário, não é real isso, na minha opinião. Não é real. Esses são os primeiros a cair. Numa carreira sólida você nunca cai, porque os bons nunca caem. Os bons sempre vai ter lugar. Sempre, 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 sempre. 300%. Minha opinião, discorde quem queira, mas essa é a minha opinião. Então, se você está construindo a tua carreira, não tenha pressa. Faça ela sólida. Faça ela uma coisa que seja duradoura, porque uma carreira não é 5 anos. Tem essa galera aí que fez dinheiro com a cryptocurrency, essas coisas todas aí. Escuta como que é o carinha lá, o Buffett. Escuta ele Uhum. falando de cryptocurrency e vê o que é. O resumo é o seguinte: você só ganha dinheiro quando alguém está perdendo, não é quando alguma coisa está crescendo. E isso tem uma grande diferença. A tua carreira é Uhum. a mesma coisa. Você tem que criar uma carreira sólida, uma carreira onde você tem um conhecimento técnico. E a carreira internacional, ela é uma carreira que ela não é mais uma opção. Olha só, como assim? Fala um pouquinho pra gente, assim. Por que você acredita nisso? O mundo está globalizado. Eu aprendi globalização na quarta série na aula de geografia, né? Falava da globalização, não entendia nada daquele trem. A globalização hoje é o seguinte: falar inglês e escrever código e trabalhar em comunidade, e isso aí não é mais opção. É a realidade. Os que não fizerem vão estar trabalhando num mundo completamente isolado. E você já viu tecnologia, Hum. desenvolvimento, trabalhando em silos, né? De forma isolada? Não. Então, não acredito nisso, Luane. Não Uhum. acredito. E, enfim, vou parar aqui porque eu acho que eu O- me empolguei. Não, mas faz todo sentido. E eu ouso dizer que isso não se aplica à sua carreira de tecnologia, né? Eu sou do marketing, por exemplo, comunicação, e também é cheio de guru que promete fórmula mágica, mas a gente sabe que no fim do dia, se você quer uma coisa real, autêntica, precisa de tempo, né? E não é diferente com a nossa Então, carreira, né? Uhum. mas Mas isso, mas olha só, Luane, isso é interessante, né? A gente sabe que a gente precisa se dedicar, né? a A gente gente sabe sabe, que a a gente quer o gente sabe, atalho.
Mas, Pai e mãe deve ter falado em algum momento, se a gente foi privilegiado para ter um, sabe que não existe nada de graça. E aí está o seguinte, uma das coisas que o Brasil está tendo muito sucesso nessa área de tecnologia, que a maioria é raçudo, né? O raçuda é tipo, vai batalhar pra caramba. E isso faz uma diferença. Hoje aqui nos Estados Unidos, eu já crio time, eu tenho time no México, já tive pessoas no México, na Colômbia, na América Latina inteira, que geralmente a gente tem muita similaridade, né, com nossos irmãos. E uhum, mas ah, morando aqui e tem muito americano bom, acho que generalizou tá errado, tá? Tem muita gente boa. Só que eu acho que o brasileiro ele consegue sobressair porque o brasileiro está sempre com uma disposição a mais. E isso aí é uma coisa que você leva a sua vantagem já de partida, né? Não são todos, naturalmente, não dá para generalizar. Tem muita, né, os fake news, mas os fake news morrem rápido, isso aí não é preocupação. Então, isso aí é um ponto muito positivo para criar uma carreira internacional. Só o fato que você está a esse horário aqui escutando um tal de Alberto falando isso tudo, você está com vontade de aprender alguma coisa, né? Então, uhum. obrigado por isso. Alberto, aproveitando então, eu até ia perguntar uma outra coisa, mas eu vou mudar um pouco a ordem aqui do que eu estava Ih, ferrou. pensando. Mudou o script, já não sei mais nada. Não, não, mas aproveita e fala um pouquinho pra gente, assim, você chegou nos Estados Unidos há quase 20 anos, né? Você disse. Tinha cabelo. Uhum. Imagino que naquela época muitas coisas também sociais fossem diferentes, né? E você está dizendo que os brasileiros eles se destacam, mas assim, como brasileiro, como alguém que chegou ali numa cultura totalmente diferente, enfim, outro mercado, tudo diferente, o que que você gostaria de ter tido que você não teve? Assim, você sentiu falta de algum tipo de suporte? 100%, né? Hoje eu trabalho com a Webmind já faz muito tempo, né? Se eu tivesse Uhum. Webmind na época, seria um luxo mesmo. Olha que nem manezinho agora. Não, faltou tudo na realidade. Não tinha nada, Luane. Não tinha uma pessoa para conversar, não tinha um auxílio, não tinha. Cheguei aqui com a cara na coragem. Uhum. Várias vezes, assim, de chegar em casa fisicamente emocionado, chorando, de vontade de voltar. A família toda aqui, né? Deve Não, ter todo sido mundo difícil. fazendo pergunta, o que eu estou fazendo aqui, né? Uhum, Eu queria uma vida melhor, eu queria ter uma oportunidade. Para mim, o céu sempre foi o limite. uhum. E para mim, trabalho nunca foi problema, né? Sempre gostei de trabalhar, mas não tive essa oportunidade de estar sabendo qual que é o bom e qual que é o ruim, porque o bom geralmente tá lá né? Tá sendo publicado de alguma forma, né? Mas qual Uhum. que é a vida real, né? Quais são os desafios? Tipo, eu contei das 7 falhas que eu tive antes de conseguir um emprego nos Estados Unidos, que foram, de você ser negado é ok, mas você ser negado sem razão, ou sem motivo, ou sem entender, é um problema. E sem saber o que você tem que fazer para melhorar. Se eu tivesse um auxílio para ter uma conversa, cara, eu errei, falhei, não consegui. Isso que eu falei, isso que foi perguntado. O que eu posso melhorar? Pô, só isso aí já seria né? Não ter que descobrir na tentativa e erro, né? Ter alguém ali que tivesse que A gente não mostrar está para. a gente não tá reinventando nem a roda nem o fogo. Uhum, Uma conversa, ela tem um valor absurdo. E eu não tive conversas. Eu não conhecia ninguém. Eu não sei, eu literalmente estava com um facão na mão, muita vontade e uma mata inteira para cortar. Mas vamos cortar, né? De galho em galho a gente chega lá, né? uhum. Então, assim, tipo, respondendo a tua pergunta, Luane, porra, opa, desculpa. Poxa, eu acho que ah, tirando vantagem desse mundo globalizado, que você tem comunidades, você tem pessoas se especializando nisso, você tem empresas se especializando nisso, incluindo a UbiMinds, né? Uhum. Eu acho que faz um trabalho diferencial não é quantidade, é qualidade. É você tentar fazer esse match
que eu escutei outro dia, eu estou usando pra caramba, estou roubando esse termo para mim, até assim, se me permitir, meaningful jobs. Isso é eu acho que é o que faltou para mim. Mas isso não me impediu de chegar onde eu cheguei, mas se eu tivesse, poderia ter tido um pouquinho, sempre, né? Eu acho que o ser humano sempre almeja algo melhor, e, Sim. e se tu me perguntar se eu estou confortável hoje, não. Eu acho que dá para dar Então, mais ainda. olha só. Eu falava que não ia escrever um segundo livro, já estou pensando já como que ele vai ser. Então, daqui a alguns meses, pessoal, vocês estarão sendo Não, avisados do lançamento. vamos setar a expectativa corretamente, né? Meses não, né? Vamos daqui a um tempo, vamos ver. Mas já Podem tem ter. história. Para quem trabalha comigo na Lone Starter, aí sabe, já tem histórias de como criar um time e ah, ah, independente da situação, a gente consegue reverter e fazer o que é certo. Então, Muito legal. vou deixar meio abstrato assim, porque Fica o teaser. é, Roberto, então vamos aprofundar um pouquinho no que você falou, né? Você falhou bastante, mas também pesquisou, procurou ajuda e acertou, tanto que você chegou, né, à posição que você está hoje de CTO da Lone Starter. Mas aí no fim do dia, o que que você descobriu nessa sua investigação? E mais do que só nessa, né, nessa história, mas hoje, assim, como líder, como alguém que está ali também contratando talentos, formando equipes, liderando, desenvolvendo pessoas. O que você acha que o mercado pedia? Qual era o diferencial naquela época e qual é o diferencial hoje? Será que, assim, hoje o mercado está mais exigente? Ou hoje ele procura um perfil muito específico de pessoas? Para quem estiver assistindo ou ouvindo a gente, que é da área de tecnologia e quer começar uma carreira internacional e conquistar um espaço nessas empresas americanas, o que que é o básico e o que que é o je ne sais quoi da pessoa? falou bonito, hein, Luane? Tive que buscar na memória essa, mas foi. A maior dificuldade hoje, na minha opinião, não é a pessoa, principalmente falando de criar software e posições de software, seja ela product design ou engineering, né? O qual eu me refiro sempre como o Iron Triangle. Não, não é a parte técnica. A, a parte técnica ela é fundamental, mas ela não é o motivo o qual uma pessoa é contratada. O motivo o qual uma pessoa é contratada é a pessoa que ela consegue articular, ela consegue conversar com as outras pessoas, entender um problema, digerir e vir com soluções. E para vir com soluções, você precisa do seu conhecimento técnico, naturalmente. Então, eu gosto de falar assim, eu não preciso de ninguém só batendo no teclado para escrever código. Não, senão a gente cria um bot, né? Não é essa a ideia. O que me fascina no ser humano é a capacidade de lidar com imprevistos. E aqueles que se superam são aqueles que conseguem lidar com imprevistos sem frustrações. Consegue focar no problema sem fazer isso ser uma forma pessoal. E a gente, brasileiro, incluindo Joe aqui, né? A gente é bastante emotivo, a gente tem uma cultura bastante emocional e assim um choque quando você lida com a cultura americana, muitos até se referem como uma cultura fria, o que não é verdade. O americano não é frio, o americano é direto, ele é Olha, já preciso. ouvi essas coisas aí. Explica um pouquinho para gente. Não é só a forma de se articular, né? Então eu acho que a habilidade de lidar com problemas sem frustrar, a habilidade de se adaptar
coisas que deveriam ser ensinadas até na parte de ensino, né? A gente aprende tanta coisa, mas a gente não aprende como lidar nessas situações. E toda empresa, ela tem um objetivo de crescer. Conseguimos concordar com essa, pelo menos? É a existência, senão ela também não sobrevive, né? A Toda empresa empresa vai tem pensar pelo lado dela. se toda Uhum. empresa tem o objetivo de crescer, se você só tiver assim, ó, pô, exemplo, né? Engenheiro. Estou lá escrevendo meu código, eu quero crescer na minha carreira, eu quero ganhar 3x do que eu ganho, porque eu sou bom pra caramba. Eu acho que eu devo ganhar. Mas pergunta para essa pessoa, o que o negócio que você está fazendo está gerando? Se a pessoa não sabe responder, eu pergunto, para que você quer um aumento, então? Porque se você não entende de onde que está vindo o lucro ou o sucesso daquilo ali, como que você fazendo de novo, né, isolado, esse não é não é o caminho. Então, Luane, eu acho que toda essa dinâmica é, é a parte de você lidar com as frustrações, é você não pensar só no seu. Eu gosto da ideia de barco, aquela coisa toda, né? Você está todo mundo no mesmo barco, né? Não adianta você querer botar tudo para você se o barco vai afundar ou vai desnivelar, vai fazer não sei o quê. Então, eu acho que toda essa parte aí de frustração e self-awareness, essa é a palavra em inglês, né? Que é o autoconhecimento, é o não é somente a parte técnica, reforço, é a parte técnica relacionada muito com a parte de humanização e referência onde você está. Se você consegue articular, você vai ter sucesso em qualquer empresa, em qualquer coisa que você faça. Desde que você consiga entregar. Senão você vira fake news. Olha só, agora você falou bonito. Então, são as chamadas soft skills que a gente fala, né? Essas habilidades que são mais interpessoais, elas têm mais a ver sobre a sua parte de colaboração, de proatividade, do que necessariamente você desenvolver algo específico ali, o hard skill, né? O técnico. Se eu perguntar para você, Luane, assim, você tem que ter curiosity, né? Curiosidade. O que você Uhum. entende por isso? Curiosidade, eu entendo que é uma pessoa que faz perguntas e não se contenta com tudo pronto. Você sabe por que a América Latina está ficando muito mais reconhecida e popular no mercado de software engineering? Não faço ideia. Por quê? Conta pra gente. Curiosidade. Ah, é? O brasileiro pergunta mais por quê do que... E isso é fundamental. Quando eu comecei a escrever software lá nos anos 90, era uma cultura era muito, até hoje em dia, né? Mandar Uhum. para a Ásia, né? Ou para Eastern Europe, os trabalhos eram mandados assim, ó, cara, vai lá e escreve, eu estou escrevendo a especificação, você vai lá e escreve o software. Era assim que fazia no passado, né? Algumas empresas até continuam até hoje insistindo nisso aí, não sei se estão vivas ou não, mas enfim. E, e a cultura da América Latina em geral, não só do Brasil, é uma cultura mais que tem essa... Mas por que eu quero fazer isso? Mas isso aqui está errado, mas não estou fazendo sentido. Isso aí começou a trazer os olhos, né, do mercado. Cara, vamos explorar essas pessoas, porque lá tem pessoas que perguntam por quê. Em outras partes do mundo, sem mencionar nenhum país ou coisa em específico, que você deve saber ou ter uma ideia, existe uma cultura mais submissa. E a gente está no mundo globalizado. Então, se você estiver numa situação, se você estiver no seu trabalho ou fazendo uma entrevista, e você não entendeu, não tenha medo de perguntar por quê. Não tenha medo de falar e levantar, não entendi. Esse é o primeiro passo que você faz para você ter uma carreira de sucesso. E às vezes a gente fica meio apreensivo, né? Não sei, não seja submisso. Você sabe, se a sua carreira não é fake news, né? Se você está tendo tempo para aprender, está tendo tempo para desenvolver, está tendo aquela curiosidade de perguntar os porquês, isso é visto com
excelentes olhos, né? E aqui eu tenho, né, pessoas que trabalham no meu time, tanto o Olegário quanto o Renan. Quem mais que está aqui que eu conheço? Acho que é isso, né? Excelentes pessoas que eu posso citar como exemplo nessa chamada aqui, que são pessoas que têm curiosidades e fazem exatamente isso. Por isso que eles estão no caminho do sucesso. Então, é bacana ver esse desenvolvimento. Imagino que você, como líder aí, também estando há 20 anos nesse mercado americano, você deve ter muitas histórias, né, de pessoas que desenvolveram essas habilidades também, porque acho que não é uma coisa natural para todo mundo, né? Mas às vezes a gente coloca um bloqueio, né? Tipo, puxa, eu não. Que nem do mesmo jeito que você teve essa sensação do inglês, o seu amigo sabe inglês e você não. Você poderia ter pensado, puxa, não sei, não vou aprender, isso não é para mim. Mas você teve a visão de vou correr atrás. Mas Será que tem... soft skills podem ser desenvolvidas também? 100%, né? Não existe nada que não possa ser aprendido. E, aliás, o dia que você fala que você sabe é até perigoso. É bom falar que sabe, mas é o continuous improvement, né? É a ideia de você estar sempre aprendendo. A humildade é bom, é necessária, mas a confiança ela é igualmente necessária. Porque lembra que eu comentei aí no começo que, cara, eu não falava inglês, mas um dia eu peguei e falei, cara, eu vou para essas entrevistas e vou ver o que vai dar. E até hoje eu não falo inglês direito, não falo português direito, não falo nada direito, é tudo zoado. Mas estamos aí. Mas a maneira com que você fala, a maneira com que você respeita os outros, você escuta, você não gosta muitas vezes e você consegue absorver aquilo e falar a sua ideia, né? E para os engenheiros de software, não é só sobre o software. Entenda o produto. Para a galera de produto, não é só o produto. Entenda o software. Você tem que entender o conjunto. Se o conjunto não ganhar, ninguém ganha. É bem simples de entender. Só que isso aí, no dia a dia, se perde, Luane. No dia a dia, isso aí se perde. Então, hashtag fica a dica, né? É mais ou menos por aí. Não existe milagre. Então, achei bem interessante assim como a conversa se desenvolveu, porque a gente falou bastante, vamos dizer, do segredo, né, do diferencial. Então, a pessoa que ela quer participar de um processo seletivo para trabalhar aí numa equipe internacional, ela precisa ter a parte técnica, mas não só isso, ela também precisa se colocar nesse perfil de alguém que está aprendendo, de alguém que faz perguntas, e tem muito essa questão da vulnerabilidade, né? Acho que esse ponto que você falou de ser humilde, de dizer, olha, talvez meu inglês aqui, né, estou aprendendo, mas eu consigo me comunicar, eu sei fazer perguntas, enfim. Mas se a gente... pode falar. E paciência, né, Luane? Porque você vai receber feedback negativo. E receber feedback negativo não é uma coisa ruim, na realidade é uma coisa muito boa. Dependendo, naturalmente, do jeito que esse feedback é entregue, né? Mas esse feedback negativo, e principalmente o americano, ele fala assim, ele tem a tendência de falar na lata mesmo, sabe? E eu já tomei umas assim, que eu falei assim, opa, que isso? É isso aí mesmo? Vamos devagar. E aí depois, quando eu fui entendendo coisa e tal, na realidade é um feedback construtivo, assim, sabe? Mas essa linha direta, às vezes, pode assustar a gente, assim, sabe? Mas isso não é algo negativo, né? Utiliza aquilo como uma oportunidade para estabelecer um diálogo que possa resultar em algo melhor. Desculpa, não quis te interromper. Qual que era a tua pergunta? Não, muito bom, muito bom. Porque é isso, né? Você tem essa questão cultural também, eles vão se comunicar de um jeito diferente, você tem que estar aberto a receber as coisas talvez de uma forma diferente do que você está habituado e não levar para o pessoal, né? O que Algumas é difícil, né? O que é difícil, até mesmo na própria... principalmente para a gente no Brasil, né? É. Mas aí, pensando daí na parte
agora olhando a situação de fora, tá? Então, eu já entendi qual tem que ser o meu perfil para chegar ali numa entrevista, para conseguir me desenvolver na minha equipe. Mas como que eu faço para chegar nessa parte da entrevista? Se alguém que está ouvindo a gente está pensando em ter aí uma experiência trabalhando com uma equipe dos Estados Unidos, quais são os caminhos, assim? Se você puder explicar um pouquinho para a gente todas as possibilidades e quais você recomenda ou não. O passo a passo mesmo. Bom, hoje tem muito mais opção do que tinha na época quando eu, né, Imagino. acabei... assim, eu vou falar bem abertamente ah, com o conhecimento que eu tenho, né? Hoje existe, se você está procurando se você está procurando uma oportunidade para ter uma carreira internacional, seja ela trabalhando da onde você esteja, né? No caso, no Brasil, para os Estados Unidos ou para qualquer outro lugar do mundo, ou você também tem a opção de ter uma opção de começar pelo Brasil e vir para os Estados Unidos. Você tem algumas opções, né? Eu conheci pessoas que tomaram o que eu chamo, entre aspas, o shortcut, né? Vieram direto para os Estados Unidos porque conseguiram um contato e vieram. De todos os exemplos, que talvez sejam, não sejam muitas pessoas, algumas acabaram não dando certo. Porque faltava alinhamento desde a parte... Cara, tudo que é tipo de suporte que você pode pensar. Você chega num lugar novo, a cultura é diferente, o trabalho nada a ver, falaram que era uma coisa e era outra. Deve ser uma burocracia para resolver, né? Não, e aí, tipo assim, a gente vai voltar para aquela história que não existe caminho fácil, né? Tem várias pessoas que acabam fazendo a besteira de vir com visto de estudante para depois conseguir trabalho. Cara, visto de estudante é excepcional. Quer vir estudar, vem estudar, mas não tenta transformar aquilo e aí as pessoas, assim, o que eu quero dizer, assim, qualquer tipo de visto que você venha para os Estados Unidos é muito válido dependendo da sua opção. Mas a partir do momento que você tenta pegar de um, passar para o outro, aí as pessoas às vezes acabam ficando ilegais, e aí acabam caindo num outro caminho, pessoas que estudaram e aí trocam de carreira porque viagem. Não acho que não é nem o nível da nossa audiência aqui, tá? Então, mas acontece. Falando que se estiver passando pela cabeça, não recomendo. Não é bacana. Agora, existe hoje muitas empresas fazendo contratações diretas. Eu, como líder, não faço. Eu acho que existe o que a gente chama de liability. Pensa nas leis trabalhistas brasileiras ou da América do Sul. Meu business não é contratar advogado. Meu business é o que eu estou criando aqui, o meu produto, que é o da Lone Starter hoje em dia. Tem empresas que gostam de tomar tal risco. Eu não acho que essa festa vai durar para sempre, né? É só uma coisa dar errado. Nunca vi governo nenhum querer perder algum, né? Então, não sou especialista na área, mas eu, como Não conhecemos. pessoa, como líder de empresa, não faço isso. Agora é o seguinte, tem mais coisas, né? Eu acho assim, pessoas que estão querendo opções de trabalhar na, né? Em empresas internacionais, pensa o seguinte, se você for contratado só para escrever código, cara, eu acho isso aí não é o caminho. Se você for contratado para ser como qualquer outra pessoa do time, que você tem o direito de ter a opção de crescimento de carreira, de acompanhamento do que você vai fazer, e você não for visto como a pessoa do third world country, aí sim,
Porque o que eu venho vendo, Luane, as empresas que contratam direto, elas querem contratar pelo fato de que é barato. E se eu estiver contratando alguém porque é barato, para mim é uma escravidão do século XXI, maquiada, e eu não acho isso legal. Eu quero contratar as melhores pessoas, independente de quem elas são, da onde elas vieram, independente da cor de pele ou opção sexual, não me interessa. Eu quero a melhor pessoa para fazer aquele trabalho. A contratação direta, na minha opinião, tem um interesse único e específico, né? E então você tem que escolher se você, o que você quer da sua carreira. É um crescimento de carreira, é um crescimento sustentável ou um crescimento rápido, onde você sabe que você está potencialmente, não estou falando que são todos, sendo explorado numa maquiagem do século XXI. Então, eu acho que são essas as maneiras que você tem de uma carreira internacional, e você tem que escolher se você está crescendo ou se você está sendo olhado com os outros olhos. O que eu acho que hoje a globalização ela faz essa dinâmica muito simples, né, de você poder contratar qualquer pessoa em qualquer lugar, mas pergunte-se por quê. Tem os pormenores ali, né? Lembra da curiosidade? Por quê? Uhum. Por que você? Ou você acha que você é tão especial, o que você deve ser, com certeza, né? Mas pergunta se não tem algo a mais. Uhum. Carreira ela tem que ser de forma sustentável. Não existe shortcuts ou em português atalhos. Muito bom. A gente recebeu uma pergunta aqui do Felipe, mas antes de ir para a pergunta do Felipe, que eu achei muito boa, só para a gente resumir, fechar um pouquinho essa questão, então, das formas de trabalhar. Você comentou que você tem pessoas brasileiras na sua equipe aí, na Lone Starter. Renan e E Olegário estão aqui, ó. Pode levantar olha a mão aí. só, Os vocês dois. podem até mandar alguma coisa aqui para a gente. Se manifestem Imagina, aí. imagina se eles mandam assim, rapaz, tá tudo mentira. Vixe, aí ferrou. Só não errem o chat, hein, gente? Não, brincadeira. Vamos devagar. Não, entrou o Davi também, que já saiu, mas ele também acho que é do time. Davi também se manifestou. Muito legal, gente. Eu tô aqui, tô aqui. Roberto, fala aí, fala aí. Ele tá aqui, ele tá aqui. Muito bom. Fala pra gente, então, eu tô aqui representando a UbiMinds, né? Mas acho que nada melhor do que você, que é um dos nossos clientes e que pode falar da experiência de contratar com a UbiMinds, como que funciona e por que que você escolheu fazer esse processo em vez de contratar diretamente. Eu sou suspeito, né, Luane? Eu acho que a minha opinião aqui assim, ó, eu acho que a pergunta seria o porquê, né? Voltando à história a pegada da curiosidade. Ah, eu acho que é o seguinte, hoje o meu objetivo, ah, sendo né, o líder de engenharia da Lone Start, uma empresa que está crescendo rapidamente, e antes disso, né, fui com sucesso na Schoology, que acabou virando a maior empresa de educação do mundo, né? E a gente teve vários dedos de brasileiros aí. Eu sou suspeito porque hoje eu tenho um objetivo de vida que é dar um pouco de retorno da onde eu vim. É um dos meus objetivos. Então, para mim, trabalhar com a UbiMinds e e crescer talentos no Brasil é uma coisa que me dá muita satisfação e me deixa feliz. É a hora que eu boto a cabeça no travesseiro e eu falo, bacana. Eu acho que tem um mundo de talento no Brasil. Eu acho que existe pessoas inteligentíssimas, pessoas que trabalham muito. E eu tenho orgulho disso. Não é porque eu estou 20 anos aqui que eu não admiro isso e sinto vontade de retribuir. E há 4, 5 anos, sei lá, quando eu comecei a trabalhar com a UbiMinds, já teve pessoas que começaram pela UbiMinds, tem pessoas que hoje moram nos Estados Unidos e criaram uma carreira internacional por causa desse relacionamento, que estão atingindo objetivos
bem grandes e é possível, mas não é um caminho fácil, mas os que têm determinação o porquê da UBMinds. A UBMinds é parceiraça, né? Às vezes eu venho com umas ideias muito loucas de fazer processos de entrevista e testar no meu time e como que a gente faz para contratar a melhor pessoa para o trabalho. Vocês estão sempre abertos a escutar minhas ideias malucas e testar e vem dando certo, porque quando eu olho para trás para o último ano, 2 anos, 3 anos, a taxa de sucesso de pessoas com talentos altíssimos é coisa que eu nunca vi nos mais de 20 anos que eu tenho de experiência. Então, eu acho que a adaptabilidade, tá difícil falar, Adaptabilidade. É isso. E o open mind, né? A cabeça aberta de querer, cara, vamos trabalhar junto, vamos fazer acontecer. Já trabalhei com várias empresas de consultoria e cai sempre na mesmice, né? Tipo, trata pessoas como resources, né? Trata nomes como números em spreadsheets e então yada só para fazer a casta mais feliz, né? Então não é esse o interesse e esse alinhamento mais humano é o que realmente e não me importa se o quão rápido cresce ou não, mas crescendo com sustentabilidade é o que eu acredito e tem sido bem bacana. Então, obrigado pela paciência, na realidade. Eu agradeço não só pela parceria aí com a UB, mas pelo seu tempo aqui também. Para a gente fechar, então, eu vou pedir um conselho que você vai dar para o pessoal que está assistindo ou ouvindo, mas não sem antes respondermos a pergunta do Felipe. O Felipe perguntou: o quão importantes são as certificações de proficiência em inglês, como o TOEFL, para uma entrevista ou contratação? Nenhuma. Conte mais sobre isso. Não vai fazer diferença. Na Austrália, se você for aplicar para um tipo de visto, eles pedem um IELTS, por exemplo. Na Inglaterra, se você estiver fazendo qualquer parte mais acadêmica, eles vão pedir tipos de certificação em inglês. No mercado de trabalho, e falando no contexto mercado americano, nenhuma certificação de inglês vai fazer você pegar um trabalho melhor ou pior. Falo por mim, que meu inglês é mais tosco do que não sei o quê. E estamos aí, estamos junto, né? Agora, o fato de, né, essas certificações em inglês, elas têm uma característica e um fundamento muito bom. Então, ela é bom para aperfeiçoar o seu inglês. Isso aí é fundamental. Ô, Legar, se eu não me engano, você tirou algum tipo de certificação dessa, não tirou? Não. O que tu fez? Tu estudou inglês a vida inteira? Como que você fala esse inglês todo? Eu jogo videogame desde criança, né? Daí eu fui aprendendo. Ou seja, ou vai jogar videogame ou vai estudar para certificação. É uma ou outra, mas joguei videogame a vida inteira. Não quero jogar videogame contigo, não. Vou tomar pau, né? Mas assim, para a questão de trabalho, a certificação em inglês não é que ela não vai valer. Ninguém vai. É muito improvável que alguém vai pedir isso, a não ser que você vá para uma área acadêmica, né? Cara, queira fazer um MBA, queira fazer algo desse gênero. No Canadá é um pouco diferente, mas isso é outra conversa. No Canadá tem algum tipo, se você for pegar a residência permanente ou coisas parecidas no Canadá, eles têm um sistema de imigração baseada em pontuação, aonde esse tipo de certificação possa ter um valor. Eu não sou especialista. Express Entry, né? Que chama. Exato. Mas não sou especialista nesse assunto, mas eu sei que tem isso aí, tanto no Canadá como na Austrália, mas nos Estados Unidos não vai fazer diferença. E no assunto de certificação, falo mais, tá? Dependendo da especialidade que você tiver como engenheiro, certificação vale sim. Mas na maioria dos casos, a certificação ela não é
um diferencial para pegar emprego. Por exemplo, eu, na época, tirei todas as certificações que tinha do Java na época, pela Sun Microsystems, yada, yada, yada. É bom, porque aprende, ajuda, dá aquela solidificada no conhecimento. Hoje em dia, galera de segurança que está estudando para cybersecurity, certificação é thumbs up. Vale muito a pena estudar, tirar a certificação, porque o mercado, principalmente na parte de compliance e regulamentação, a certificação em segurança é muito bem vista. Certificação na área de back-end, front-end, qual for a tecnologia que você for tirar, não tem, isso aí você está fazendo para aprender, o que é sempre válido, mas não é algo que vai fazer uma diferença muito grande. Certificação da AWS é bom. Se você for na área de Cloud Ops e coisa e tal, certificações na Cloud é muito válido. Mas certificações de linguagem de programação e coisa e tal, faça mais com foco de aprender, menos do que ter aquele certificado que vai acabar na gaveta, né? Mas, enfim, não estou tentando desmotivar ninguém, mas é só dando uma dica do que o pessoal vai pedir ou não. Mas, basicamente, assim, as certificações, elas são válidas, e claro que elas têm um reconhecimento, mas nelas não são mais importantes do que você mostrar que você sabe falar e que você sabe fazer. O que eu vejo bastante acontecendo é bem nessa linha, Luane. Mostre um pouco do seu GitHub, mostre um pouco de um projeto que você tenha participado, fale sobre aquilo com clareza, e mais nessa linha do que certificações. Mas, como eu falei, assim, tipo, eu acho que estudar de qualquer forma é muito importante. Então, Felipe, não estou tentando em nenhum momento desmotivar você ou ninguém estudar e tirar uma certificação. Eu acho bom de qualquer maneira, mas respondendo a pergunta se vai fazer algum impacto num processo de entrevista, a resposta é muito provavelmente não. E aproveitando, o Felipe fez uma outra pergunta que eu acho que vai combinar muito bem com esse ponto aí. Ele pergunta, em relação às hard skills, é verdade que o nível de exigência no teste técnico na gringa é um pouco maior em relação ao Brasil? Exemplo, o conhecimento de um nível júnior lá fora, sendo equivalente a um pleno por aqui. Você acredita que a régua é diferente, Alberto? Acredito, acho que o Felipe, como que se fala aqui, hit the nail in the head. Tipo, acertou o tiro em cheio, né? Eu acho que, bom, isso aí é uma conversa, uma resposta um pouco mais longa, mas eu vou resumir. O mercado tá inflacionado. Eu acho que tem fatores geográficos e políticos que estão inflacionando a América Latina, mas não é inflação não é bom, porque é uma bolha e a bolha ela estoura. E é fato, isso é fato. Pessoa com 1, 2, 3 anos de experiência, eu sou sênior. E isso não é verdade. Não é verdade. E isso aí, com o tempo, não é legal, até porque acaba criando... o ser humano tem a mania de generalizar as coisas, né? E aí, pô, fala, o Brasil não é bom porque você teve uma experiência com 1 ou 2 ou 3, né? E isso aí não é bacana. Então, acho que, assim, existe um desnivelamento. A exigência do conhecimento que eu tenho trabalhando aqui por esses anos todos, eu acho que existe um desnivelamento. Quando a gente fala senior, não é em todos os casos, tá? Mas existe um inflacionamento de títulos e de achar que uma fruta é uma outra fruta, né? Sei lá, tipo, passa a confundir banana com maçã, o negócio não é muito alinhado. Então, Felipe, eu acho que você está bem certo. Mas só pelo fato de ter essa consciência, eu acho que é o primeiro passo para ajustar mais a realidade. Já começou com a curiosidade, né? Perguntando. Então já está no caminho.
já passa para Lone Start aí que quero conversar mais. Olha só. E o Renan, ele está perguntando, podemos dizer que essa inflação que puxou a régua para baixo aqui no Brasil? Não, eu acho que a inflação é a daqui. Porra, essa pergunta, lá vem o Murilo, pergunta difícil, né? Mas eu acho que assim, ó, o que aconteceu? O holofote acabou mudando, a pandemia mudou muita coisa, né? Antigamente, antes da pandemia, eu já contratava pessoas da América do Sul e não tinha essa coisa toda. E aí o que aconteceu? A gente pode contratar de qualquer lugar. Então, é um crescimento muito rápido. E toda vez que tem um crescimento muito rápido, tem que ter algo para balancear isso aí. Inflação, deflação, a gente está vivendo isso aí na economia e não é diferente. Então, a gente já está vendo várias empresas aqui nos Estados Unidos fazendo layoffs, né? Porque acabaram contratando demais. Mas assim, ó, tipo, isso não é preocupação para a galera boa. A galera boa nunca é demitida. A galera boa, ela tá sempre lá. Nunca não, né? Nunca e sempre são coisas que não devem ser faladas, né? Mas eu acho que é um momento que essa profissão, que essa carreira, que aonde a gente vive tá, eu acho que não é culpa do Brasil, não é culpa isso aí é economia, né? Mas eu acho que a ciência, né, o autoconhecimento sobre o que está acontecendo é o nosso dever para estar conseguindo rebalancear isso aí. Não existe crescimento fácil ou rápido, isso é fato. A única coisa que eu quero deixar não existe. Então, eu acho que espero o Murilo ter respondido aí a tua pergunta. Foi o Murilo que perguntou, né? Foi o Renan. Renan. Mas, obrigada, Renan, também pela participação. Desculpa, Renan. O Murilo fala tantas vezes lá que eu às vezes confundo. Bota a culpa nele, tá? Mas olha, não existe crescimento fácil e rápido, mas existe crescimento menos dolorido, né, Alberto, do que o que você teve. Eu vou aproveitar agora aí que a gente está quase encerrando para fazer o jabá da UB. Para quem não conhece, a UB Minds faz o trabalho de conectar profissionais de tecnologia do Brasil, de todo o Brasil, tá? Para os Estados Unidos e Canadá. Então, nós fazemos um recrutamento de designers, desenvolvedores, engenheiros de software, para integrarem essas equipes americanas de forma remota em jornada full-time, com todo esse cuidado aí que o Alberto tanto reforçou, né, a importância de que essas pessoas elas sejam realmente incluídas, integradas nesse time. Então, trabalhando com a OBMinds, você não vai ser tratado como um contractor, né, uma pessoa freelancer, alguém que está entregando um projeto temporário para a empresa. Pelo contrário, você faz parte da equipe americana, assim como os nativos que estão lá, né? E o mais legal de tudo isso é que você não precisa fazer uma mudança tão radical quanto a do Alberto, né? De ir lá e para um contexto totalmente diferente para começar a sua carreira internacional. Você pode começar de onde você estiver aqui no Brasil mesmo, ganhando um salário aí bem mais interessante, com oportunidades de ter essa troca cultural e com a mesma oportunidade de se desenvolver aí, enfim, com as suas hard e soft skills. E aí, Alberto, para a gente fechar, então, eu vou pedir para você deixar um conselho para alguém que não tem essas 2 décadas de experiência aí no mercado americano como você. Qual é o seu conselho para quem quer começar essa jornada, considerando tudo isso, assim? Para deixar bem claro, nunca fui bom em dar conselho nenhum, né? Mas Esse vamos. é de graça, né? Então, assim. De graça, vamos lá, né? Ah, ah, eu acho que assim, você tá focando na parte na parte técnica, né? Tem o hard e o soft skill, né? Assim, simplificando. Investe 50-50 se tiver que começar, mas eu acho que a parte de networking, comunidades, conexões e trabalhando para tirar
né, se estiver na parte de segurança, tirar Cyber Security Certifications, ou se você estiver na parte de back-end, front-end, tá trabalhando com outros engenheiros e tentando aprender fora do teu dia a dia, eu acho que é um baita começo, assim, e paciência. Não existe fórmula do milagre. Se existir, por favor, me avise qual é, que eu até gostaria de aplicar também. E tenha curiosidade, pergunte, não seja submisso. É muita satisfação ver a galera do Brasil crescendo, mas temos que ter o pé no chão, né? E procure o aprendizado. A tua carreira não tem 1 ano, 2 anos, 3 anos. A tua carreira ela vai durar muitos anos, né? E aí desenha. A gente é tudo, né? Bora lá num gráficozinho, vê tempo, carreira, e se as decisões vão fazer sentido ou não. E tem que acreditar, perder o medo. Isso aí eu acho que a gente já tem isso aí já bastante no nosso DNA. E eu até hoje não conheço ninguém que se esforçou, que trabalhou com dedicação, que não está com muito sucesso. Então, se tu quiser, começa de trás para frente, escreve o que é o sucesso, o que é bom para você, e aí trabalha de trás para frente. E aí vai daqui para lá e vê se você chega no mesmo resultado. Às vezes ajuda. Fico por aí. Olha só, vamos fechar então com essa lição de casa do Alberto Silveira, Head de Engenharia da Longstarter e parceiro aí, nosso cliente também da UbiMinds. Alberto, muito obrigada pelo seu tempo, pela companhia aqui hoje à noite. Obrigada a todo mundo que estava acompanhando e mandando aqui no chat. E, pessoal, esperamos por vocês, então, nos próximos UbiTalks, em que teremos mais presenças ilustres como a do Alberto. Oh, não enche essa bola toda minha, não. E assim, ó, até, tipo, a gente tinha feito um roteiro, né? E acabou que não saiu nada do roteiro, né? Saiu tudo improvisado. Oh, né? saiu sim. Mas a ideia é essa, gente. Obrigado e, tipo, fico disponível também no LinkedIn, ou se tiver meu contato aí. O meu objetivo é nada mais, nada menos do que ajudar cada um de vocês ou quem que vocês acham que, né, a conseguir ter o sucesso. Então, fico disponível a qualquer momento também, a qualquer conversa. E I really mean it. So, thank you. Obrigado. Muito obrigada, gente. Então, para acompanhar a gravação também, podcast e outros conteúdos, www.ubiminds.com. Lá vocês também vão poder conferir as vagas abertas para equipes como a do Alberto. E lembrando, hein, Alberto, daqui a uns anos, então, vou falar anos. Eu te chamo para você falar do seu segundo livro, combinado? Esse vai ser apimentado, hein? Nós vamos voltar lá atrás e entender o porquê que o Steve Jobs foi demitido da própria empresa e como isso acontece no dia a dia e às vezes é muito necessário. Vai ser massa. Bom, vamos deixar o pessoal com essa curiosidade, então, essa noite. Valeu, gente. Obrigado. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.